Sim, olha, o trajeto em criança é como o de muitas crianças, né? Começamos a estudar, tinha sempre o gosto, a paixão pelo futebol. E quando cheguei ali a uma idade, tinha também algum jeito, naturalmente, e eu massacrava o meu pai para o meu pai me levar aos treinos do Benfica. Na altura eu jogava num colégio e nós encontrávamos o Benfica, Sporting pela frente, e eu via que também conseguia ir fazendo as coisas, mas eu tinha tanto aquela paixão que um dia o meu pai levou-me. E é engraçado, a primeira vez que fui ao Benfica, ele veio um não, e portanto começou logo pela negativa, mas faz parte, lá está. É um dos a vida coloca-nos muitos obstáculos e nós temos que os saber transpor. Não foi naquele ano, fui um ano para o Fofó Infantis e depois voltei. E uma das condições, quando voltei, eu conto sempre esta história, porque eu acho que é importante. Uma das condições, ainda me lembro, no departamento de futebol juvenil do Benfica antigo, eu entro, meio nervoso, meio acanhado, porque eu era algo tímido, fora dos relevados, entre os relevados já tinha um comportamento diferente. Era muito respeitador, porque isso também tem a ver com a educação que os meus pais me deram. E o meu pai entrou comigo e fomos falar com o Mr. Nené, uma das grandes figuras do Benfica, ainda hoje, é sempre, e sempre o será. E uma das condições que o meu pai colocou foi: o Diogo vem jogar, muito bem, mas o Diogo não vai deixar de estudar, vai ter que estudar sempre. E o Mr. Nené na altura olhou para aquilo e disse: ok, mas olha que isto, se eu for avançando, vai ser difícil. E o meu pai disse: isso não se preocupe, é uma das condições que eu coloco, é ele para jogar tem que estudar. E pronto, isso também vem incutido também da questão familiar, dos meus pais. Também tive sempre um exemplo do meu irmão positivo, também foi sempre conseguindo ter boas notas, foi entrando na faculdade, eu segui se calhar um pouco o seu exemplo, fui contagiado positivamente também pelo meu irmão. E a verdade é que tive sempre um grande apoio familiar. Posso dizer que ao longo dos anos, depois os anos foram passando e eu fui subindo, fui entrando também nas seleções, e ao longo dos anos troquei de escolas 3 ou 4 vezes. Eu só tinha que trocar de escolas. O meu pai tinha que andar a correr pelas escolas inteiras de Lisboa à procura de uma solução para mim, de forma a que o horário se encaixasse nos treinos que eu tinha, ou de manhã ou à tarde. E, portanto, se eu consegui vencer e chegar a profissional, muito também devo ao meu pai, que claramente foi o meu empresário, entre aspas, que andou sempre a percorrer, era quase o meu bulldog, que andava sempre a farejar e à procura da melhor solução, daquela que me deixava mais confortável ou que me permitia, pelo menos, continuar a seguir o meu sonho. Chegando a uma idade sénior, e eu tive a felicidade também no Benfica, na altura nos Júniores, de ser criada a equipa B, então consegui fazer uma transição para sénior muito mais facilitada, muito mais normal, dentro de um contexto positivo, um contexto que nos era familiar, que me era familiar e que me permitiu dar passos seguros. Nessa altura eu não sabia para que lado é que ia, sou sincero, não sabia se ia para o futebol profissional, se continuaria a estudar. Possivelmente, se continuasse numa segunda B, o futebol ficaria para trás, mas não, tive a felicidade depois de dar o salto. E aí, naturalmente, optei mais pelo futebol, mas sempre com o objetivo de manter a ligação à universidade. Portanto, eu fazia sempre 1 ou 2 cadeiras. Eu posso dizer que nos 2 primeiros anos fiz quase metade do curso, porque jogava na equipa B, eu lembro-me que ia às aulas às 8 da manhã, saía às 9, ia treinar às 9h30. Na altura eu pedia ao treinador para chegar mesmo em cima da hora, ele deixava. A minha felicidade é que a 9 era aqui em Campo Lido e o estádio no local onde ia os treinos, exatamente, e portanto era fácil para mim deslocar-me, ia de carro, demorava 20 minutos, chegava mesmo às 9h30. Era difícil, era enquanto que os outros dormiam até às 8h30, 9 horas, eu tinha que acordar às 7, mas fazia parte daquilo que eram os meus objetivos, e eu sempre lutei pelos meus objetivos, e isso também me deu muito rigor e disciplina. E a verdade é que o futebol ajudou-me na escola, porque eu tinha que ter uma disciplina enorme, tinha que ter o meu tempo todo contado, eu não tinha muito tempo para distrações, e ao mesmo tempo também a minha capacidade escolar, o meu percurso escolar também me ajudou no futebol a compreender se calhar melhor o jogo, a perceber qual era o meu papel dentro de campo, qual era o meu papel também fora do campo. E portanto acho que tudo acaba por se complementar, e é importante as pessoas perceberem que por muito que queiram ser jogadores profissionais de futebol, poucos lá chegam, e portanto é importante termos sempre um plano B. Eu tinha o plano B juntamente com o plano A, e como te disse, acho que os 2 planos acabaram por se juntar e acabei por ser mais forte nas 2 componentes, porque claramente tirei proveito das 2 da melhor forma possível, mas sempre volto a reforçar sempre com muito apoio familiar. O meu pai ia para todo lado comigo, poupava-me tempo, porque a verdade é que ter o meu pai ao meu lado não me poupava mandar se calhar de transportes ou de deslocações para casa ou não. O meu pai comigo ao meu lado tudo era mais fácil, ele agilizava muito o processo e consegui naturalmente ter esta caminhada triunfante, que depois culminou em jogar em Primeira Liga, ainda fui internacional sub-21, enfim, tive uma carreira bonita. Eu ainda fiz o curso antigo, não fiz o Bolonha, portanto o meu curso era de 4 anos, o de Bolonha 3 anos. Eu tive a felicidade de entrar na Nova numa altura em que eu podia escolher o meu caminho, ou seja, eu podia direcionar-me tinha que fazer 5 áreas, tinha que fechar 5 áreas e eu direcionava-me para aquelas áreas que me davam mais jeito na altura, em função
da minha ausência de tempo, e portanto eu normalmente escolhia cadeiras só para fazer exame final. Eu quase não fazia trabalhos, porque se queres que diga, eu acho que fui a 5 ou 6 teóricas ao longo do curso todo. Eu só ia às práticas e massacrava os professores com dúvidas, com questões, e depois o resto estudava em casa com apontamentos. E posso dizer, lembro, por exemplo, em Aveiro, acabavam os jogos e muitos iam dar uma volta, passear, e eu ficava em casa porque eu tinha que estudar. E depois, no mês de junho, que era o mês de férias, enquanto os outros iam de férias, eu ia fazer 1 ou 2 cadeiras, e portanto acabava quase o ano sem ter férias. Mas lá está, são sacrifícios que têm que ser feitos, porque a vida são 80 anos, e o futebol, o futebol profissional representa 10, que se for 15 anos já é uma grande carreira. Na minha não foi tão longa, porque eu também optei que assim não fosse. Mas uma carreira de 10, 15 anos, nós não podemos desperdiçar todos os nossos cartuchos naqueles 10, 15 anos, e o tempo livre também tem que ser ocupado com algo útil. E eu, felizmente, consegui fazer esse esforço e abdicar de algumas situações que me aliciavam, e consegui manter-me focado e concentrado, e terminei o curso em 2006. Demorei um pouco mais, é verdade, em vez de demorar 4 anos, demorei 8 anos, mas justifica-se pelo motivo de eu já ser um profissional. Eu depois ainda consegui novamente voltar à Primeira Liga em 2008, mas chegou a 2009, e quando eu regressei, ainda tive aqui algumas propostas, mas eu tendo alguma percepção do mercado de trabalho, sobretudo pelo meu irmão. Meus pais, a minha mãe também fazia sempre um forte, pensa. Pelo João, mandar aqui um abraço para o João, que nos está a ver, de certeza. Também está a ter muito sucesso em termos profissionais, convém dizer. Sim, mas eu tive sempre a percepção de que se acabasse a carreira aos 35, 36 anos, eu tinha muitas portas fechadas no mercado de trabalho. E, portanto, eu chegando ali aos 28, 29 anos, percebi que era o timing exato para poder largar o futebol, ou deixar o futebol, se calhar com alguma pena minha, mas posso dizer que eu na altura já estava algo desiludido. Deixei-me contagiar por algumas coisas que não são tão boas no futebol, e aquela paixão que eu tinha, que entretanto a recuperei felizmente, mas deixei-me envolver um pouco, e acabou por ajudar também a tomar a minha decisão, mas sobretudo porque eu tinha a percepção de que se eu deixasse aos 35, 36 anos não ia conseguir entrar no mercado de trabalho, e as coisas iriam ser mais difíceis para mim. Então acabei por entrar no mercado de trabalho, e foi uma recruta difícil, posso dizer. Fiz a minha recruta ali, porque eu estava habituado a ter o tempo livre, a treinar 2, 3 horas por dia, depois a gerir o meu tempo, a descansar, mas tinha tempo para estar com a família, com os filhos. Se não estivesse em casa, ia dar uma volta, enfim, tinha bastante tempo para poder gerir, e depois de repente entro no mercado de trabalho e estou 8 horas à frente de uma secretária a ganhar muito menos do que eu ganhava. Mas pronto, encarei aquilo de uma forma espírito de missão. Eu sei que nada se faz sem trabalho, sem dedicação. O futebol também me ensinou isso, e foi importante, e os valores do futebol também representam muito daquilo que são as nossas vidas, inserem-se muito naquilo que é a minha vida profissional hoje em dia. Eu mais para a frente posso explicar também algo que eu tenho do futebol, que trago para a minha vida profissional, e que muita gente eu sinto que não tem. E basicamente entrei, não sabia muito bem para onde é que eu ia entrar, surgiu-me uma oportunidade através do Banco Big, e fui entrando, fui fazendo o meu caminho, fui ganhando competências como ainda continuo a ganhar, fui ganhando know-how como continuo a ganhar, fui ganhando capacidades como continuo a ganhar, e fui definindo um trajeto que foi feito naturalmente em função também daquilo que são os meus objetivos e daquilo que eu fui vendo e aprendendo. Porque numa fase inicial se calhar tinha um objetivo que ao longo do meu caminho foi sendo alterado, porque percebi que aquele objetivo não era para mim. Portanto, eu acho que nós vamos tendo caminhos na vida, e nós temos depois que optar nos momentos certos e dar tudo, e acho que as portas vão se abrindo em função também da nossa qualidade e da forma como nós encaramos os desafios que temos pela frente.